Amém. Nós estamos iniciando uma série de pregações expositiva na segunda carta de Pedro. Nós saímos de 1 de Pedro, passamos um bom tempo nela, e agora nós iremos entrar na segunda carta de Pedro. Sempre eu gosto de dar um título à série que nós pregamos, expositiva. Nós temos o costume de pregar versos por versos, em todo o livro, em todo o gênero literário da Bíblia que nós estamos abordando. Não importa quanto tempo demorar, quantas semanas, meses ou até mesmo anos vai levar. E essa vez nós vamos estar meditando. Semana passada eu fiz uma introdução, um panorama, um voo na carta de Pedro, na sua segunda epístola. E agora nós não vamos mais voar sobre a floresta, nós vamos aterrissar e entrarmos dentro da floresta para vermos os troncos, as texturas, as folhas e analisarmos mais detalhadamente. E hoje eu quero meditar com vocês em 2 de Pedro, capítulo 1, versos do 1 ao 4. 2 de Pedro, capítulo 1, versos do 1 ao 4. Todos encontraram, irmãos? Diz assim a palavra de Deus: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. O início da carta nós temos nos versos 1 a saudação. E o remetente da carta se apresenta, ele é Simão Pedro. Estamos começando aqui, irmãos, mais uma linda carta de Pedro. Quem é Pedro? O mesmo Pedro que escreveu a primeira carta, que é o mesmo Pedro que andou com Jesus para cima e para baixo, lá em Israel. Simão Pedro, que era natural de Betsaida, cidades às margens do mar da Galileia. Simão Pedro, que era irmão de André e era da área da pesca, e que deixou as redes para seguir a Jesus, que fez dele um pescador de homens. Esse é o autor da carta. E foi esse Pedro que tentou andar na água, andar um pouquinho sobre a água e depois afundou. Foi esse Pedro que negou Jesus 3 vezes, mas que foi amado por Deus e foi restaurado e continuou sendo amado pelo Senhor. Essa é a segunda carta que nós temos em nossa mão. E a anterior nós acabamos de estudar, e ela foi escrita, Pedro estava lá em Roma, identificada, na verdade, em código por Pedro como Babilônia. Ele estava escrevendo, quando ele chama de Babilônia, ele estava escrevendo justamente de Roma, e nós vimos isso. E essa carta ela foi enviada alguns poucos anos depois, já bem perto da dor do martírio de Pedro. Pedro já estava na iminência, na verdade, de ser martirizado. E isso aqui é um homem que sabe, irmãos, que vai morrer. E ele está escrevendo. E essa carta ela é linda, uma vez que a vida cristã, que está rumo ao fim, rumo de terminar, essa carta ela nos encoraja, ela nos exorta. E ela nos lembra e ensina, e ela nos aponta para o fato de que precisamos ter Cristo, e tendo Cristo estamos prontos para enfrentar todas as dores, todos os percalços,
todas as vicissitudes que virão por causa das dores da Cristo que já sofreu. Queridos irmãos, eu acho maravilhoso como o próprio autor dessa carta, ele se descreve. Por que ele não apresenta aqui para que ele está escrevendo? Porque ele já fez isso na primeira de Pedro. Ele está escrevendo para as 12 tribos dispersas na Ásia, Capadócia, Bitínia, versos 1 lá, do capítulo 1, versos 1, ele vai dizer. E lá nós sabemos que lá, aquelas 12 tribos que ele escreve, é hoje a atual Turquia. Mas veja como ele se refere a si mesmo. Pedro, ele é o que, irmãos? Servo e o quê? Nós temos aqui as credenciais. Ele se apresenta como servo e apóstolo. A junção servo e apóstolo, irmãos, ela é maravilhosa. Como servo, ele demonstra humildade. Como apóstolo, ele demonstra autoridade. Como servo, ele está a serviço do seu Senhor. Como apóstolo, ele ressalta sua solidariedade com Cristo. Servo como os seus leitores são servos do Senhor. Como servo, ele está no mesmo nível de qualquer outro servo de Cristo. Mas como apóstolo, ele recebe plena autoridade de Jesus Cristo. E eu amo essa junção de Pedro quando ele diz servo e apóstolo. Essa junção é bacana porque servo é o menor de todos os títulos, irmãos. Porque literalmente aqui é doulos, escravo. É assim que está escrito. Apóstolo, a maior de todas as honrarias. E ele une as duas coisas. E Pedro se apresenta, eu, Pedro, servo e apóstolo. Pedro conheceu Jesus, irmão, já adulto. Diferentemente de muitas crianças que foram aqui ter aula, que já conhecem Jesus na tenra idade, que isso é um privilégio imenso das nossas crianças aqui na nossa congregação, Pedro não. Pedro já conheceu Jesus depois de adulto. Mas Pedro só conheceu Jesus depois de adulto e foi a vida toda assim, amando o Senhor, servindo ao Senhor. Ele é um servo. E ele é um dos apóstolos mais famosos. Mas ele gosta de se apresentar como servo do Senhor. Como é importante, irmãos, já nesses primeiros versos, esse homem aqui, que andou com Jesus 33 anos, 3 anos e meio, aliás, perdão. Depois de décadas de andar com Cristo, sendo famoso, sendo conhecido, amado e respeitado naquela igreja do mundo antigo, ele diz, eu, Pedro, servo, escravo, doulos de Cristo. Como é importante, irmãos, eu e você, nunca deixarmos que nossa experiência cristã, que as décadas servindo a Jesus fielmente, e qualquer eventual notoriedade entre os irmãos, que aquele irmão é uma bênção, qualquer destaque, que a nossa contribuição e o bom nome servindo a Cristo, que isso não tire de nós, irmãos, o maravilhoso entendimento de que nós somos servos de Cristo. E que a glória é dele e não nossa. E que você não tem motivo para se gloriar, a não ser na cruz de Cristo. Para que nós nos tornamos vaidosos. Quando nós começamos a andar por esse mundo achando que de alguma forma o que está acontecendo aqui é por causa de mim, é ao nosso respeito, isso é um lugar muito perigoso, irmãos. O lugar da soberba, o lugar da queda. Porque tudo no reino de Deus é por causa dele e para ele e por o poder dele. Homem não tem capacidade nenhuma de fazer as coisas a não ser que o próprio Deus o use. Então é muito perigoso quando nós começamos a ter fome por glória pessoal, exibicionismo no nome de Cristo, querer aparecer surfando na onda do nome de Jesus. Todas as coisas dentro da igreja é a respeito dele e não a nós. Nós somos servos de Cristo. E ele se dirige assim.
Versos 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Aqueles, olha como é que ele se dirige. Aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Irmãos, eu quero destacar aqui, aos que conosco obtiveram uma fé igualmente preciosa na justiça do nosso Senhor. Como é que eles obtiveram fé na justiça dele? Crendo no Senhor Jesus Cristo. Que negócio é esse de fé? Veja que nós sempre falando de fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Sempre nós estamos voltando ao assunto e à temática da fé. Todos os que são salvos pela graça de Deus desfrutam da mesma aceitação diante dele. Judeus ou gentios, homens ou mulheres, escravos ou livres. Pedro diz, vocês, mediante a justiça de nosso Deus, Salvador Jesus Cristo, receberam conosco igualmente uma fé valiosa. A fé, irmãos, é a essência de tudo o que havia recebido ao se tornar seguidores de Cristo. E o apóstolo aqui, ele prossegue explicando que essa fé se baseia na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. É isso que está escrito no texto. Aqueles que mediante a justiça de nosso Deus, Salvador Jesus Cristo, receberam conosco a fé igualmente valiosa. Irmãos, a fé se baseia na justiça de Cristo, de acordo com os versos 1. É justo Deus dar essa fé igualmente preciosa àqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. A morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo fornecem uma base justa para Deus estender sua graça a pecadores mediante a fé. A dívida do pecado foi paga em sua totalidade. Agora Deus justifica o pecador ímpio que crê em seu Filho Jesus. A gente acha que sabe de fé, falando de fé várias vezes, mas eu quero alinhar essa questão acerca da fé. Você saberia explicar o que é fé, meu irmão? Se alguém te perguntar por que é que o nosso povo, a igreja em particular, tem uma noção falsa de fé? Por exemplo, se você pegar, eu nem considero aquilo como igreja, mas a Universal, lá você vê que a temática é fé. É fé, você tem que ter fé. Se você tiver fé, vai sair disso aqui. É fé na fé, irmãos. É fé na fé. É fé sem fundamento. Em quê? De quando? Eles falam muito de fé. Só que não é fé na fé, é fétida. Fé na fé não resolve nada. Não é fé na fé. É fé em Cristo, irmãos. As pessoas muito falam de fé. No mundo religioso, independente das linhagens, fala-se de fé. Mas, na verdade, fé, irmãos, não é mero pensamento positivo. Eita, vamos ter fé. Não. Pensamento positivo muito forte, não é ter aquela esperança vaga, que não se sustenta em nada. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de fé vaga. Eu tenho fé que, por exemplo, o Palmeiras um dia vai ter um mundial. Irmãos, isso não se sustenta em nada. Ou eu tenho fé de que o Corinthians vai voltar a brilhar. Não, irmãos, essa fé não se fundamenta em nada sólido. Na verdade, irmãos, fé na Bíblia não é isso. Fé é o nosso entendimento, confiança e crença em algo absolutamente firme. A justiça de Cristo. O que Deus nos disse na sua palavra, o livro santo, Ele nos diz. Ele nos diz onde nós devemos colocar a nossa fé. Ele não manda apenas ter fé, mas nós sabemos que é a fé em Cristo. Porque a pessoa pode até ter fé, mas se não tiver no objeto certo, ou seja, Cristo Jesus, ele vai ser condenado, mesmo tendo fé. Fé. E em particular na palavra viva encarnada. A palavra viva encarnada é Cristo Jesus. E entenda que Pedro está chamando a nossa atenção
para o fato de que a salvação, a forma que nós nos tornamos povo de Deus, é pela fé. É pela fé que nós recebemos essa tal da justiça de Cristo que ele já está falando nos versos 1. Perceba, a fé é algo que nos foi dada. Tanto Pedro, quanto eu, quanto você, nós recebemos isso de Deus. E já que nós temos essa fé, ela serve de instrumento para algo maravilhoso, que é a justiça de Cristo em nosso favor. O que tem a ver uma coisa com a outra? Como é que se relaciona fé e justiça de Cristo, conforme o texto aqui está falando? Isso precisa ser entendido, porque uma das grandes discussões, irmãos, veja bem, que nós temos de nossas divergências com o romanismo, que nós chamamos de catolicismo, mas o correto é romanismo, até porque o termo católico romano é uma contradição de termos, ou você é católico ou você é romano, porque católico significa universal. Mas isso é para discussão de outro momento. As nossas divergências seríssimas que nós temos com a igreja romana, essa é uma das grandes brigas da reforma. A igreja romana, ela sempre insistiu, e ainda até hoje insiste, que a fé trabalha junto com as nossas obras em prol de uma justiça de Deus. Mas os apóstolos nas Sagradas Escrituras ensinam bem diferentes. Os apóstolos ensinam que Jesus Cristo foi o único que teve obras aceitáveis para a salvação. Ele foi o justo e a sua justiça é dada a nós, creditada na nossa conta. A Bíblia chama isso de imputação. Creditada em nossa conta, por assim dizer, por meio da fé. Obviamente a fé não salva, quem salva é Jesus. Jesus salva, a fé não salva. Tem muitos crentes também que não entendem isso. A fé que salva. Quem disse que é a fé que salva? Quem salva é Jesus, meu amigo, não é a fé. Agora a fé é o instrumento pelo qual eu me aproprio, usando uma linguagem pentecostal, eu tomo posse da salvação. E Pedro aqui está apontando para a justiça que recebemos do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Por meio da fé, na morte de Cristo, acontece o que Lutero chamava de grande troca. Jesus, o que era que Lutero chamava de grande troca? Jesus recebe a nossa punição, Jesus recebe a nossa maldição, a nossa morte, e nós recebemos a sua justiça, a sua pureza e o seu mérito. Que permuta maravilhosa, irmãos. É lindo pensar nisso, mas isso é lindo porque foi dolorido, irmãos. O Evangelho, quem estiver pensando que o Evangelho é uma mensagem fofinha, o Evangelho não é uma mensagem fofinha de que se de algum jeito você se esforçar bastante, por causa dos seus esforços, Deus vai falar assim, ei, o bichinho, rapaz, está se esforçando todo. Vamos ajeitar esse pobrezinho, coitado, que eu vou ajeitar ele. Já que ele está se esforçando tanto, né? Eu vou receber lá no céu, olha que fofinho. É, o coitado, vamos deixar o pobre entrar. Não! O Evangelho ele é brutal. A mensagem de que a única forma de alguém ser salvo é se o Filho de Deus morrer. Essa é a mensagem do Evangelho, não tem nada de fofinho. É brutal. Deus planejou salvar criminosos por meio de um assassinato. Isso é loucura, mas é o Evangelho. Deus salvando pecadores, criminosos, por meio de um assassinato planejado. Isto é, a morte do seu filho. A única forma de alguém ser salvo era se o Filho de Deus morresse. Se a justiça dele fosse dada a nós. E a gente tem que pensar nessas coisas. O problema básico da humanidade é esse. É que somos pecadores, nascemos nessa condição natural de não justos. Essa é a condição natural nossa. Filhos da ira, Paulo diz aos Efésios. De ímpios pecadores, diante do tribunal celestial. Um dia Deus vai julgar todo mundo, segundo o padrão da sua santa lei. Isso é um problema para a humanidade. E aí, como é que nós tornamos justo? Essa é a grande pergunta que a humanidade tem que responder. E a solução a resposta foi dada na cruz do Calvário. Jesus Cristo justo, morrendo pelos injustos. E Pedro fala que nós temos essa mesma fé. Nós temos essa mesma fé. Olha que interessante. Ele fala... Veja que Pedro não é pedante, não é soberbo, não é, usando a linguagem nordestina, não é
não gosta de se mostrar amostrado. Pedro, ele fala, nós temos, vocês aí, que nunca viram Jesus, nós temos uma fé igualmente valiosa. Nós temos a mesma fé. Ele não está dizendo que nós temos uma fé um pouquinho abaixo da dele, menos valiosa. É isso que ele fala? Não. Como é que ele compara a fé que ele tem com a fé que os leitores têm? Pedro diz, olha, nossa fé é igualmente preciosa. A justiça que Pedro tinha é igualzinha à que você tem, meu querido. Não pense que Pedro tem uma justiça maior do que a de você, maior do que a minha. É igualzinho a você e qualquer um que crê em Cristo Jesus como Salvador. E eu percebo que há algo lindo nisso. Pedro, talvez, por tudo que viveu, por tudo que fez, por tudo que falou, pudesse ter uma postura altiva no coração, de superioridade. Fosse aquele pastor metidinho que nós temos muito hoje, né? Pastores narcisistas. E ele poderia dizer assim para aqueles leitores, até que vocês estão indo bem, né? Para iniciantes, para quem está começando aí, considerando que vocês não estiveram comigo, junto com Jesus, na Galiléia, vocês nunca andaram sobre as águas, até que vocês estão saindo bem, né? Ou então ele poderia dizer coisas como, vocês até têm uma fé bonitinha e vocês têm uma bela justiça também, mas eu como apóstolo, eu sim, tenho uma fé maravilhosa e impressionante. Não é isso que ele diz. Ele diz, olha, nós igualmente temos uma fé valiosa. De maneira, irmãos, a justiça de Pedro, que Pedro adquiriu mediante a fé em Cristo, é a mesma justiça de cada um que creu. Cada um que creu. Às vezes, grandes líderes religiosos têm postura de superioridade, dizendo aos crentezinhos iniciantes, no dia que vocês forem um homem de fé como eu, ou meus prodígios, sempre o eu em jogo, né, irmãos? Essa não é a postura bíblica. A postura bíblica é essa, eu sou servo de Cristo. Apóstolo sim, de fato. O chamado dele, que tem a mesma fé preciosa que vocês têm, a mesma justiça de Cristo. Nós sabemos sim, irmãos, que de fato há crescimento e maturidade em uns cristãos, outros ficam um pouco estagnados. Isso a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas ninguém se torna mais crente, ou seja, adquire uma justiça a mais ao decorrer dos anos. No momento em que você crê em Jesus Cristo, toda a justiça de Cristo, todo o mérito de Cristo é colocado em seu favor. E Pedro celebra a fé que os seus irmãos têm. Ele não é superior. Os apóstolos não eram superiores. Eles não têm uma justiça maior que a nossa. A justiça de Cristo. Por isso que a justificação ela não é um processo. A justificação é um ato cabal e que se acontece uma única vez e não tem repetição. Aliás, a própria ideia romana de que os santos podem, de alguma forma, interceder em favor dos cristãos, vem dessa noção errônea, errada, de que algumas pessoas aqui na Terra teriam se saído tão bem, teriam acumulado saldo positivo, pontos positivos nas suas próprias justiças, e eles podem socorrer lá do outro lado quem está em fraqueza, como nós estamos em fraqueza, de alguma forma eles podem interceder por nós. Não, irmãos. 1000 vezes não. Todos os que estão em Cristo são igualmente justos. Uma pessoa que acabou de crer em Jesus Cristo, crer verdadeiramente. Um que acabou de ser batizado e creu. Uma pessoa que recentemente veio a Cristo e nem foi batizado ainda. Não sabe nem achar o Novo, Antigo Testamento. Comecei a abrir em Pedro, ele faz 3 horas que estava procurando ainda. Ele é tão justo quanto Pedro. Então, irmãos, qualquer pessoa que crê em Cristo Jesus é tão justo quanto Pedro. Você tem a mesma justiça se você tem Cristo. Você é tão justo quanto João, o grande apóstolo do amor. Você tem Jesus Cristo em seu favor, então você é tão justo quanto qualquer um santo da história. Todos nós somos servos, todos igualmente, irmãos. Temos a mesma justiça que os grandes homens de Deus. O mesmo Senhor, a mesma igreja, a mesma fé, a mesma comida santa.
e assim nós desejamos graça e paz uns aos outros. E ele vem falando agora para nós sobre o pleno conhecimento de Jesus Cristo. Ele diz assim, versos 2. Graça e paz, ele diz, né? Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu acho maravilhoso isso. Sabe por quê? Tudo que nós temos é por meio de Jesus. Tudo, irmãos. Tudo que nós temos é por meio de Jesus. E Deus não aceita ninguém em sua presença à parte de Jesus. E nós só temos parte com Deus porque nós estamos em Cristo. Tudo porque Ele sofreu em nosso favor. Começou sua humilhação ao velar a sua glória divina e andar entre nós como servo. Ele é o protótipo, ele é o parâmetro de servo, o modelo. Continua uma vida de 30 anos e poucos anos, vivendo de maneira perfeita, à luz de Deus e de sua palavra e da lei de Deus. Em cada pensamento de Cristo, em cada palavra de Cristo, em cada ação, culminando na sua morte, naquela sexta-feira santa maldita, e a sua ressurreição entre os mortos no domingo de manhã. E a nossa vida agora é essa, confiar nele e entender cada vez melhor, não para sermos mais justos, mas para amá-lo cada vez mais. E parecermos mais com ele. E conscientemente andarmos nessa graça e nessa paz. Eu quero destacar, antes de ir para o versos 2, para não perder isso aqui que vale a pena salientar, é o título que Pedro chama Jesus Cristo nos versos 1. Deus e quem? E Salvador Jesus Cristo. Olha o que é que ele diz. Versos 1. Aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e quem? Irmãos, Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele está falando aqui de Cristo Jesus. Ele chama Jesus de Deus, irmãos. Esse título é uma das várias designações do Novo Testamento que indicam a divindade absoluta de Cristo. Se Jesus não fosse divino, eu não estou dizendo aqui que ele é o Pai, mas ele é da mesma essência. Essas palavras não fariam sentido algum, porque ele está chamando Jesus de Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa afirmativa de Pedro lança por terra todas as seitas que negam a divindade de Jesus Cristo. Os cristãos primitivos estavam totalmente convictos da divindade de Jesus. E a divindade de Jesus ela é exposta nas Sagradas Escrituras. João 20, 28, por exemplo, quando precisa abrir, quando Tomé olha para ele e diz assim, Senhor meu e Deus meu. Romanos 9, 5. Colossenses 2, 9. Tito 2, 13. Hebreus 1, 8. Então, vale salientar esse título aqui. Mas indo para o versos 2, agora o apóstolo almeja para os seus leitores graça e paz, que sejam lhe multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e do nosso Salvador, do nosso Senhor. Pedro deseja que os seus leitores tenham esse conhecimento por meio do amparo e do poder da graça de Deus em sua vida diária. Ele deseja que seu coração seja guardado pela paz de Deus, que excede todo entendimento. Ele diz assim, ó, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Irmãos, na verdade, o Senhor já nos deu abundantemente a graça e a paz dele. Não em doses homeopáticas, irmãos, não. Na verdade, Pedro aqui pede a Deus que estas bênçãos sejam multiplicadas na vida dos leitores. E de que maneira elas podem ser multiplicadas? Como é que a graça e a paz é multiplicada em nossa vida? Ele vai dizer, pelo pleno conhecimento de Jesus Cristo. Epignosis, pleno conhecimento de Jesus Cristo.
Nós só podemos, irmãos, ter a paz multiplicada abundantemente quando nós adquirimos o pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quanto mais conhecermos a Deus, mais experimentamos graça e paz. Somos muito mais felizes quando habitamos no esconderijo do Altíssimo. Muito mais felizes que quando visitamos o esconderijo do Altíssimo esporadicamente em visitas ocasionais. É quem habita, irmãos, no esconderijo do Altíssimo. Aqueles que vivem em comunhão, em proximidade com Deus, encontram o segredo de sua graça e paz. Eu acho interessante esse título, porque se você olhar as cartas de Paulo também, Paulo começa suas saudações sempre assim, graça e paz. Era uma maneira comum dos apóstolos saudarem os crentes. A paz flui da graça, e a graça é a fonte da paz. Graça é a raiz, paz é o fruto. Graça é a causa, a paz é a consequência. Onde há graça também há paz. E não há paz sem graça. A graça é o favor de Deus a pecadores indignos. E a paz é a condição daqueles que foram reconciliados com Deus. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, mediante o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A oração de Pedro é que Deus nos envie uma quantidade maior de graça quanto de paz. Graça e paz vos seja multiplicado, irmãos, Pedro diz. A principal preocupação de Pedro é que os cristãos aumentem seu conhecimento pessoal de Jesus Cristo, seu Senhor e Salvador. Esse conhecimento aqui, que ele diz aqui, pleno conhecimento, epignosis aqui, tem o termo gnosis também. Quando ele usa aqui, irmãos, esse conhecimento aqui é tanto intelectual quanto experimental, são as duas coisas. Ele é aumentado pelo estudo da palavra de Deus e também pela oração. As duas coisas têm que andar juntas. Você quer ter mais graça e mais paz na sua vida? Você vai dizer, claro que eu quero. Só tem uma fonte, amados. É o pleno conhecimento do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Conhecê-lo, aprender dele, viver com ele. Você tem buscado isso em sua vida, irmão? Você tem buscado o pleno conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo? Ou você já está entufado, achando que sabe e dizendo assim, feito Laodiceia, rico eu sou e de nada tenho falta, já sei muito. Não existe PhD na escola de Cristo, irmãos. Ou você tem negligenciado isso, essa busca insistente, persistente e perseverante no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É tão estranho, irmãos, às vezes, você falar assim, eu não cresço, eu não aprendo mais da palavra, da graça de Deus, eu não aprendo, a sensação que eu tenho na vida cristã ao passar do tempo é que eu estou estagnado, mas você não faz o uso dos próprios meios que Deus deu para isso, irmãos, para o seu crescimento. Os meios pelos quais Ele prometeu que nos daria, graça e mais graça, graça sobre graça. Esse é o nosso primeiro ponto. Em Cristo, nós somos justos e nos alegramos juntamente com todos os santos. Só que a vida cristã, irmãos amados, não é só se tornar cristão, remido. A vida cristã é crescer. Por isso que o nome dessa série é Crescendo Junto com Pedro. Porque a vida cristã é avançar em uma direção ao Senhor. E aí, ele vai entrar agora justamente nos versos 3, mostrando, dizendo que Deus, Ele não nos deixou ao léu, à toa, ao acaso, na vida cristã. Pedro vai dizer, olha, Ele já deu tudo que vocês têm, necessidades, para crescer. Quando eu era criança, hoje em dia não tem mais isso, mas quando eu era criança eu lembro que, bem pequenininho mesmo, quando eu ia ao colégio, mãe preparava a lancheira, hoje nem existe mais, eu não sei nem se existe, as crianças com a lancheirinha e tal, aí colocavam uma banana, uma maçã, levava tudo aquilo que era necessário ali para o colégio. Às vezes, quando as crianças vão para um passeio no colégio, as mães colocam tudo ali, colocam a comida, colocam uma coisa, às vezes, vai colocando as coisas ali para uma viagem também.
tudo que é necessário. O que Pedro está dizendo é que na nossa bagagem, ao nos convertermos, Deus já deu tudo que era necessário para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento, para nós avançarmos, irmãos. É isso que ele vai dizer agora nos versos 3. Deus já deu tudo que é necessário para você crescer, para você desenvolver, e não para você ficar estagnado. Por quê, queridos? Eu tenho 2 sobrinhos, um de 1 ano e 3 meses e um de 6 anos. A vontade que tem é que pause ali. Fique estagnado. Isso é o egoísmo meu. Mas você sabe que se uma criança tem 10 anos ou 11 anos e ela fica desse tamanho aqui, tamanho de um bebê, ela não sabe falar? Quando chegar no médico, o médico vai dizer, isso tem uma anomalia. Não tem alguma coisa de errada. Por isso, irmãos, semelhantemente a isso, você diz que é cristão, que você nasceu de novo, mas você faz anos e que não cresce, tem alguma coisa errada, meu querido. Você deve parar, checar sua fé e saber, porque isso é uma anomalia. E aí ele vai falar aqui nos versos 3 da provisão. Da provisão para a piedade, a provisão para a vida santa, a provisão para uma vida maiúscula no reino de Deus. Versos 3. Seu divino poder nos deu o quê, irmãos? Tudo. Ele não deu algumas coisas. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos. Tudo o que necessitamos para quê? Para uma vida o quê? Pode falar, irmãos. Para a vida e para piedade, irmãos. Por meio, olha novamente a palavra pleno conhecimento. Por meio do pleno conhecimento que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Depois de saudar os crentes, Pedro começa a falar sobre a qualidade superlativa da vida que Deus concedeu a eles, os leitores originais. Pedro deixa claro que os recursos para uma vida piedosa não vêm do esforço humano, mas da doação divina. E nesse segundo ponto aqui, irmãos, nós vamos ver o que temos para isso. A alegria de recebermos tudo o que precisamos para a nossa jornada. Meu querido, saiba que nessa sua peregrinação, nesse deserto chamado terra, Deus colocou na sua mochila, na sua lancheira, na sua bolsa, na sua mala, tudo o que é necessário para você ter uma vida maiúscula, uma vida do evangelho vintage, viril, para você crescer em maturidade. Pedro deixa claro aqui que Deus nos deu os recursos para uma vida piedosa. E esses recursos não vêm do esforço humano. Toda provisão para uma vida piedosa e santa vem de Deus. E Ele já nos deu. Por que você não tem usufruído dela? O poder de Deus, irmãos, é o reservatório inesgotável da qual jorram os recursos celestes para vivermos uma vida digna dele. Na verdade, temos à nossa disposição toda a suprema grandeza do poder de Deus. Então não faz sentido, irmãos, um crente ele está estagnado há anos, não cresce, não evolui. O hino preferido dele é o do Brasil, deitado internamente em berço esplêndido. Não existe isso, irmãos. É crescer, é avançar na maturidade de Cristo. Não precisamos viver uma vida fraca e impotente. Jesus não morreu para isso, irmãos. Pois todas as coisas nos são doadas a partir daquele poder que é onipotente. Aqui Pedro está dizendo que em Jesus Cristo nos tem sido doadas pelo santo poder de Deus algumas coisas das quais precisamos para a vida. Ele não disse isso. Todas as coisas. Não é isso que ele diz. Algumas coisas, ele diz, pode conferir aí, ele não deu algumas coisas que a gente precisa. Todas as coisas. Nos tem sido dada, irmão. Não foi algumas coisas. Todas as coisas que conduzem, que nos levam até vivermos e termos a piedade. E semelhança com Cristo que nós precisamos. Deus já nos deu tudo. Se você se tornou parte da família de Cristo, se você se tornou parte do rebanho de Deus, você recebe de Deus tudo o que você precisa
para andar de modo digno, todas as coisas necessárias para a vida e para a piedade. Não nos falta nada para vivermos como Deus quer que vivamos, com alegria e santidade diante do Senhor. Deus te chama, irmãos, para sair deste mundo vil e para entrar numa vida de piedade. E Ele nos dá pelo seu poder. O ponto maravilhoso aqui é que Jesus, em sua graça, Ele nos alcança e não falta nada na vida cristã. A vida cristã, irmãos, não é Jesus e mais alguma coisa. É apenas Cristo. Ele é o suficiente. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Entenda isso. Vê bem, meus irmãos. Preste atenção. Não há crescimento, irmãos, na vida cristã sem o pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O crescimento na vida cristã, mas não é o crescimento de justiça no sentido de que você se torna, agora fica mais salvo, não. Mais apto para o novo céus e nova terra, mais pronto para ser aprovado por Deus, não. Nós já fomos isso, aprovado na justificação. Nós temos que diferenciar a justificação, que é o ato pelo qual Deus nos declara justo e aceitos por Ele, diferenciar do que nós chamamos de santificação, que é essa caminhada crescente, paulatina e progressiva em piedade, que é onde nós vamos crescendo e nos parecendo com Cristo e com o nosso Pai, e nos livrando das corrupções, das paixões desse mundo, como o próprio texto fala. Interessante que o texto fala sobre isso. Se livrar das concupiscências, das paixões que há no mundo. Deus prometeu que faria e Ele fez. É o crescimento que nós já temos. Entenda, a santificação é o crescimento que você já tem. Santificação não é receber coisas que você não tinha quando você se converteu. Não. Você tem tudo. Conhecer a Deus, irmãos, é algo essencial na vida cristã. Essencial. É muito estranho ao texto bíblico a ideia um tanto prevalecente no meio evangélico, principalmente no meio, não vou dizer nem meio pentecostal, né? Porque tem até irmãos aqui que dizem que não é para fazer seminário. Então, mas assim, é muito prevalecente no meio evangélico de que ler a Bíblia, estudar a Bíblia, refletir profundamente sobre as coisas do Senhor, beber das Escrituras, ou até mesmo estudar teologia, que isso de alguma forma esfria a nossa fé. É o contrário, meus irmãos. É o contrário. Pedro está insistindo nisso. É o crescente conhecimento do Senhor que fortalece a nossa fé. A burrice não glorifica a Deus, irmãos. É o conhecimento do Senhor que fortalece a nossa fé, que nos ajuda a crescer e nos santifica. Que nos faz entender melhor quem é Ele. E nos faz ficar mais parecidos com Ele. Pedro está dizendo que nós temos tudo o que precisamos para a vida e piedade. Em Jesus você tem tudo, irmãos. Entenda bem. O verso 3, ele é muito claro em relação a isso. Você não precisa de uma fórmula mágica para então ter o que precisa na vida cristã. Você não precisa de um conhecimento secreto, que era o que os gnósticos diziam, que tem um conhecimento secreto que não é de acesso a todos, que só um grupo especial, tal, é uma espécie de maçonaria. Não, irmãos. Você não precisa de uma fórmula mágica para ter uma vida cristã robusta. Você não precisa de um conhecimento secreto que precisa ser desbloqueado. Depois de 10 anos aqui na igreja, a gente vai levar tu ali atrás e contar um segredo que a gente não conta aos iniciantes. Não, nada disso. Não existe aqui existe uma reunião secreta, onde a gente vai te contar uma coisa que a gente não conta a todo mundo. Não, não. Você tem tudo o que precisa para a vida cristã. Você não precisa de novas revelações. Você já tem tudo o que precisa para a vida e piedade. Você tem esse livro santo, a palavra de Deus. E Pedro nos indica que tudo o que Cristo prometeu que Ele faria, Ele fez. Isso é glorioso, irmãos. Isso é bondoso da parte dele.
totalmente de graça para nós. Esses termos são usados aqui com tanta frequência, a palavra pleno conhecimento. Às vezes a gente perde essa dimensão da palavra conhecimento, da palavra graça. Nós temos que entender, irmãos, que Deus não precisaria fazer nada disso. Se Deus não tivesse providenciado o plano da salvação, isso não afetaria nada o caráter dele. Ele não deixaria de ter sido bom, de ser amoroso, não afetaria em nada. O inferno é o que nós merecemos, queridos. Nós não temos direito nem de viver. Viver é graça de Deus, é bondade dele. Ele chama a existência as coisas que não existiam. Existir é bondade de Deus. Entendeu? Então, às vezes a gente perde essa ideia de que Deus não me deve nada, eu devo a Ele tudo. Ele não é obrigado e não era obrigado a fazer nada. Ele fez porque Ele é soberano e Ele quis fazer. E o que está à nossa disposição vem de uma fonte certa e segura. O poder de Deus. O verso 3 diz isso. Irmãos, quando ele fala o poder de Deus pelo pleno conhecimento, vamos ser francos, às vezes nós tratamos a nossa fé como um conjunto de ideias em algum lugar. É uma esquematização de ideias. Irmãos, entenda bem que o que está à nossa disposição, de acordo com esses versos 3, é o poder de Deus, irmãos. Não é apenas um conjunto de ideias, de crenças. É o poder do próprio Deus, o texto está dizendo aqui. O poder do próprio Deus é que está à nossa disposição. Não é apenas um conjunto de ideias, não é um conjunto de ensinos friamente categorizados que nós memorizamos ou conhecemos em algum lugar da nossa jornada cristã. O que está à nossa disposição é o poder de Deus. O que está à nossa disposição, irmãos, é uma fonte poderosa de transformação completa. Você crê nisso? Você crê que o que está à sua disposição é o próprio poder de Deus? Deus nos chamou e nos capacita, seja qual for a dificuldade que você se encontre nesse momento. E eu não estou falando de dificuldade, de circunstâncias que fogem ao nosso controle, circunstâncias externas. Eu estou falando agora de pecados habituais, de pecados de estimação. São dos aspectos do caráter de Cristo. É disso que eu estou falando. Que teima em não desenvolver no nosso coração. O caráter de Cristo que não tema a não progredir no nosso coração, muitas vezes por causa dos pecados de estimação. E que nós temos perdidos para esse pecado. E que nós insistimos e teimamos em abraçar esse pecado de estimação. O que está, irmãos, à nossa disposição para vencer a frieza espiritual, da qual você vem se arrastando para o culto, da qual que qualquer nuvem escura que apareça lá em Toritama, você diz, vai chover e não vem. Essa frieza, esse marasmo espiritual que faz Jesus querer vomitar, irmãos, tudo isso, essa apatia, nós temos o poder de Deus exercido em Cristo, para nos tornarmos pessoas piedosas e que o coração queima por Jesus Cristo. Irmãos, é a suprema grandeza do poder de Deus que nos tem sido dado. Quando cremos, esse é o poder que está à nossa disposição. E esse poder, sabe para que é? É para fazer aquilo que é mais difícil. Mudança de caráter. Porque o que Deus quer fazer em nossa vida cristã é mudar o nosso caráter, querido. A filosofia de Maria, de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Deus, Ele vai fazer tudo, meu querido. Olha, esse é meu jeito, eu nasci assim. Por isso que Jesus disse, tu tem que nascer de novo. Porque o propósito de Deus é transformar e trabalhar no nosso caráter. É no nosso caráter, irmãos. Nós, como as ovelhas de Cristo, nós devemos ter um choque. E avaliarmos como anda o nosso caráter.
E esse poder que uma vez exercido em Cristo e que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é esse poder que quer trabalhar em nossa vida. Está à nossa disposição. É como se tivesse um banquete, irmãos. Um banquete, a mesa está cheia e nós estamos morrendo de fome. Deus já nos deu tudo. É como se tivéssemos, irmãos, o mar, os rios diante de nós e estamos morrendo de sede. Insistimos em parecer com o mundo e não com Cristo. Então o primeiro chamado de hoje é de crer. Crer que essa fonte de transformação nos foi dada e ela é poderosa. É o divino poder que nos foi dado e é tudo que nós precisamos para vencer. E aí eu vou entrar nos versos 4, para nós fecharmos essa noite. Quando ele diz assim: dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. E ele nos torna, irmãos, aqui, versos 4, participantes da natureza divina. Vamos entender o que é isso aqui. Alguém ao ler isso, eita, eu vou ser participante da natureza divina, então eu vou ser Deus. Vamos ser deuses lá. Irmãos, vamos nos tornar deuses? Não, gente, não. Foi a serpente que disse que ia tornar, disse a Adão e Eva, que nós seríamos como um Deus, né? Se vocês comerem, vão ficar que nem ele. Nós nunca seremos deuses, nós nunca seremos divinos. Mas se você segue na vida e piedade, você está cada vez mais parecido com Jesus, no que Deus é. Cada vez mais se tornando o que você foi feito para ser, parecido com Jesus. Qual é o grande propósito de Deus na vida do homem? É um só, é salvá-lo e torná-lo parecido com Jesus. E santificação nada mais é do que ser parecido com Jesus. Humildade, mansidão, amor, longanimidade. Uma várias série de virtudes que nós vamos estudar semana que vem a partir dos versos 5. Cada vez mais você vai se tornando o que foi feito para ser. Alguém completamente à imagem de Deus. Lembra-se que Deus nos criou a imagem e semelhança, e essa imagem e semelhança, ela foi não destruída, mas ela foi deturpada com a queda em Adão. Em Cristo, essa imagem e semelhança que foi deturpada, deflagrada, esfrangalhada, carcomida, Deus agora quer restaurar no segundo Adão. E tornar você similar a Cristo, santo como Ele. Pense numa imagem, por exemplo, que foi quebrada, caiu no chão, quebrou em vários pedaços. E o que Deus está fazendo no processo da santificação, em muitas áreas da nossa vida, nos restaurando nas áreas da nossa vida para que nós possamos refletir a imagem do nosso Senhor. O pecado, ele quebrou tudo, né? Nos tornamos uma imagem quebrada. É quebrada, de fato, capaz ainda de refletir algo da imagem de Deus, por exemplo, quando nós vemos poemas, quando nós vemos criatividade, coisas sendo criadas na ciência, quando nós vemos descobertas, a criatividade do homem, vimos algumas coisas aqui, aquilo é resquícios, resíduos da imagem e semelhança de Deus ainda no homem. E quando Cristo muda a nossa vida, quando nos tornamos dele, começa pela ação da palavra e do Espírito, esse processo de santificação que é justamente nos restaurar a imagem de Cristo, o processo de nos fazer parecidos com Ele. E é por isso que você vê pessoas que vão crescendo na fé e vão se tornando melhores de acompanhar, mais cheias de paz ao passar dos anos, de alegria, de longanimidade, de mansidão. Eu fui convidado para fazer um curso de pastores que treinam pastores lá em Fortaleza. Aí eu fui no mês de julho. Eu tenho ainda 4 módulos. Quem traz é um americano, presbiteriano. E esse menino que me convidou é Mateus. Ele fez Radical Sertão, participou de vários projetos da Juvep. E quando eu conheci, ele nem tinha feito seminário. Era um missionário, vivia no sertão e tal. E agora aí, a última vez que eu vi foi em 2016.
2017. Julho de 2017. E aí, esse tempo todinho, é nesse de 2017, de julho de 2017, até agora, 2024, nesse interregno aí, nesse ínter, e ele se formou em teologia, foi ordenado pastor na igreja dele, enfim, tal. Hoje ele é professor do melhor seminário teológico lá de Fortaleza, que é o Cibima. E quando eu vi ele, eu disse a ele na cara dele, porque assim, gente, a gente gosta de criticar os outros, mas a gente tem medo de elogiar, né? Eu disse, Mateus, tu cresceu demais, irmão. Impressionante como tu cresceu. Porque você vê um crescimento que a pessoa diz, bicho, esse camarada deu uma avançada que absurda. Absurda, em todos os aspectos, até no aspecto intelectual. Vocês conhecem, né, Salete, Soraya desse, sabe quem é Salete? Salete pegou esse menino, que não gostava de estudar, investiu nele, a igreja disse, a gente vai mandar ele para o campo missionário, ela disse, brigou com a igreja, a gente vai mandar, a gente vai investir nele. Hoje o camarada dá aula, ele lá, o americano dando aula a gente, e ele traduzindo, eu digo, mas o que é que Jesus faz? Jesus faz uma mudança. E ele já era crente, mas você vê a mudança radical. E eu disse, Mateus, tu cresceu demais, irmão. Tu cresceu demais, você vê esse crescimento. Eu só estou dando um exemplo dele, mas quando nós usufruímos da vida cristã, nós crescemos, irmãos, se tornando melhores. Eu só citei aspectos intelectuais, mas humildade, mansidão, longanimidade, domínio próprio, porque o Espírito de Deus está trabalhando na vida dos cristãos, irmãos. Desde quando você invocou Cristo, irmãos? Estou falando de caráter agora, de consciência, expansão de mente. Tu tem se tornado melhor ou pior? Desde o dia que tu dissesse sim a Jesus, que Ele te alcançou, até agora. Como anda o teu caráter, a tua vida? Ela é bonita, irmãos? Ela é uma vida que as pessoas ao teu redor, a igreja, conseguem ver claramente um crescimento e uma ascensão e na tua vida? Porque isso que Pedro está nos dizendo aqui vai sendo notório, como Deus vai mudando. Ele vai fazendo pessoas parecidas com Ele e assim nos livrando das corrupções e das paixões do mundo. Isso é a parte da boa notícia, irmãos, que Jesus veio ao mundo por nós. Jesus começou a refazer o mundo na sua morte e ressurreição. Ele está agindo em nós. É uma boa notícia. Essa é a boa notícia que coloca as outras nos lugares, a de que nós temos Jesus. Todas as coisas que nós precisamos para a vida e para a piedade. E foi preciso Ele morrer na cruz para nos dar tudo isso. As lindas verdades das Sagradas Escrituras, elas são doloridas. Essas páginas aqui que vocês têm em mãos, vêm manchadas de sangue, irmãos. E no que tange à salvação do mundo, não nos esqueçamos do que custou. O amor que custou muita dor e que nos deu tudo que a gente precisa. Irmãos, eu vou dizer, não estou numa discussão. Cresça, meu irmão. Cresça. Geralmente quando a gente está discutindo, vai crescer, rapaz. Mas aqui eu digo no tom de irmãos. Vamos crescer, irmãos. Deus já nos deu tudo. Nós não precisamos viver uma anorexia espiritual. Faça uma reflexão. Se você tem dado passos de crescimento de forma intencional, se você tem avançado na sua vida cristã e se o seu caráter tem sido mudado. Porque senão, meu irmão, você é apenas um religioso, cumprindo tabela, e a sua vinda aqui tem sido vã todos esses tempos. Deus nos abençoe e até semana que vem.